Advan Fausto, já tem a data do velório da carreira política do Ciro Gomes? Ter suas coligações políticas frustradas pela Michelle Bolsonaro é o último prego no caixão. Ti G. Vieira. Caleja, você que é o cara das análises. Como a esquerda pode entender o potencial eleitoral da Michelle sem cair na admiração lacrola cuckold? Cara, eu acho a Michelle uma figura bem perigosa, o Helder. Mas, infelizmente para ela ascendeu sobre uma plataforma política que é profundamente misógina. Então você pode imaginar o nível da contradição que isso enseja, né, mano? Você tá rodando em cima de um projeto que te odeia, Helder. E que te tolera no limite, na medida em que você puder ser usado como um troféu, ou como recatada idular e o caralho. Mas quando você, de fato, tiver maiores pretensões, esse movimento vai te rechaçar. Agora, a Michelle, eu disse isso ontem no N1, tá gravado que não me deixa mentir. A questão era, ela alinhou isso com o Valdemar e com o Jair antes de vetar Ciro Gomes, o apoio ao Ciro Gomes no Nordeste. Eu já tô fazendo essa ponte porque é disso que se trata a questão nesse momento, mano. E eu achei que sim. E houve análises que disseram que não. E criou-se esse debate de forma saudável, que eu acho que é importante demais. Hoje prevaleceu a posição da Michelle, você viu? Quem tomou puxão de orelha? Flávio, que foi lá e falou, baixa a bola. A Michelle, mano, como eu vejo, ela é extremamente perigosa porque ela é menos unidimensional, ela é mais resiliente, mais hábil politicamente nesse sentido. Ela tem o dogma religioso a favor dela, o que hoje no Brasil conta para um caralho, e ela, de fato, tem, digamos assim, o coração. Eu vou ser romântico aqui, tá? Com vocês, para evitar qualquer tipo de problema. Como eu vejo tanto do Jair quanto do Valdemar, entendeu? Então, assim, você entende que isso é uma força? Admiração, política? né? Admiração. Exato. Uma admiração, você foi muito mais feliz do que eu. Ela conta com a admiração tanto do Jair quanto do Valdemar, cara. Sim. Então você imagina que é óbvio que de alguma forma é o dele. Pode ser que ela não tinha conseguido o aval de forma oficial, mas é lógico que ela já tinha costurado os negócios no bastidor com ambos e falou, vou dar essa paulada. Teria que ser muito estúpido para fazer isso de forma aberta, sem no mínimo trabalhar o processo no bastidor. Não quer dizer que você vai ter a declaração oficial de antemão, mas você viu aí. Como é que o PL fez o que ela queria ou não? Fez, né? Fez o que ela queria, e eu tava falando ontem no vídeo que saiu aqui no canal, sobre como ela, na verdade, costurou uma base de apoio que tem muito mais a ver com o que prega o bolsonarismo nas redes sociais do que com aquilo que eles pretendiam para 2026, que era muito mais próximo de uma direita de centrão. Ela, na verdade, falou, peraí, vamos puxar o bagulho de novo pro nosso lado aqui. Ciro Gomes, não, nem fudendo. Eduardo Paes, nem a pau, foda-se, vamos colocar outro nome. Se fode um pouco também, por exemplo, hoje o Rodrigo Bacelar, que era o candidato para eles em 2026 no Rio, foi preso. Mas pelo menos ela continua a bater o pé e dizer que ela quer apostar naqueles nomes que sejam muito mais bolsonarismo puro sangue do que em fazer essas costuras mais pragmáticas, mais fisiológicas, que são muito comuns na direita, historicamente aqui no Brasil, mas que no bolsonarismo acaba tendo um respaldo muito negativo do público que segue os Bolsonaros, a família principalmente. Eles não gostam, né, de candidatos que tenham esse perfil. Ratinho Júnior, eles não gostam muito, porque não é exatamente um bolsonarista assumido. O Romeu Zema, que não se assume como bolsonarista, apesar das práticas, por ser de outro partido, Partido Novo. Enfim, para eles tem que ser o puro sangue, cara. Até mesmo o Tarcísio, ele tem uma desconfiança de uma parte dos bolsonaristas. O pessoal desconfia, porque ele vai lá, conversa com a Faria Lima, e de vez em quando visita o Lula. Eles não gostam disso. Eles detestam a política sendo feita desse jeito, e a Michelle não quer fazer política desse jeito. Ela quer fazer política
sendo mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro até. Porque o Bolsonaro vem dessa linhagem de fisiologismo, de pragmatismo, de apoiar aquilo que o partido apoia. Ela quebrou, né, essa orientação que estava sendo dada nos últimos tempos dentro do PL, que tentava se abrir para 2026 como um partido que voltaria a ser mais inclusivo, digamos assim. E ainda tem a treta dela com o Alan dos Santos, que a gente trouxe ontem aqui, o Alan criticando a Michelle, falando que ela quer mais que o Bolsonaro se foda, não está mais participando da vida dele, e ela respondeu, o jornalista que está autoexilado nos Estados Unidos. Olha só. Em resposta a esse vídeo, e digo que essa será a última vez que me manifesto. Em resposta a esse vídeo, e digo que essa será a última vez que me manifesto sobre esse assunto, afirmo que o senhor que me acusa não está perto de mim nem da minha família para trazer tamanha afirmação absurda. Ele não conhece a nossa rotina, não sabe como a nossa vida virou de cabeça para baixo, muito menos compreende o meu papel como mãe, esposa e presidente do PL Mulher. E quero deixar claro que estou sempre em concordância e validade pelo meu marido, meu amor e meu líder, respeitando sempre a sua liderança. Muitas pessoas se precipitam em julgar na ânsia de aparecer, preferindo expor sem sequer saber o que realmente está acontecendo. Meu marido me pediu que eu não cancelasse as agendas, até porque temos prazos da janela eleitoral a cumprir, além da missão de capacitar nossas lideranças, levar uma palavra de fé e esperança ao nosso povo e encorajar o povo de bem a não desistir. Eu me desdobro entre cuidar da minha filha Laura e preparar toda a sua alimentação, que é levada diariamente em vários horários pelo meu amado irmão Eduardo. Se eu pudesse, estaria o dia todo ao lado do meu marido, mas, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes limitou nossas visitas, talvez 2 vezes por semana e apenas 30 minutos. É muito fácil julgar quando se está do outro lado, sem considerar o impacto e o sofrimento que essas acusações geram. Estou apenas com a minha filha, tentando dar conta de tudo, sendo forte para apoiar o meu marido e cuidar da saúde da Laura, que nunca mais foi a mesma desde o atentado. Por favor, né? Eu odeio essa apelação para os filhos. Todo mundo tem filho, galera. Quem tá preso tem filho. Quem não tá tem filho. Quem tá na guerra da Ucrânia tem filho. Quem tá lutando pela Rússia tem filho. Quem tá lutando pela Palestina tem filho. Quem tá lutando por Israel tem filho. Todo mundo tem filho. Eu já disse aqui inúmeras vezes, para ter filho, basta inserir um pênis numa vagina. Qualquer um é capaz de ter um filho se não for infértil. São dias difíceis, mas nós vamos vencer. A verdade, essa sim, vai prevalecer. Que Deus abençoe e conceda sabedoria e discernimento àqueles que falam sem saber. E esse papinho, meu filho tá doente, minha filha tá sofrendo. Pois é, cara. Filho de um monte de presidiário também sofre muito mais, tá? Sofre muito mais, tá morando na favela, tá morando em barraco, com rato passando dentro do quartinho dele. Sofre muito mais, cara. Sofre muito mais e a gente não é obrigado a ficar lendo esses textões que em uma hora cai nesse falso... nessa falsidade, né? Nessa falsidade, porque quer apelar para uma comoção popular do que dá conta de como minha filha está sofrendo. Isso nem me importa essa informação, na verdade. Mas você vê como ela usa vários elementos de maternidade, de luta, do meu líder, do meu amor. A Michelle é muito mais perigosa nesse sentido. E nessa ocasião aí ela arrebentou o Alan dos Santos, porque o próprio Flávio Bolsonaro, não é o Alan dos Santos, foi chamado para tomar um puxão de orelha, como quem diz, não, fica quieto, cancela. O que ela tá pedindo para fazer? Então aí cancela. Eu tenho certeza que o Alan dos Santos não esperava isso no dia seguinte. Senão ele não tinha comprado esse barulho todo. Ele tinha ficado piano. Ele tinha ficado sapatinho e tipo, não, dá uma segurada aí, porque a coisa não é bem assim. Agora, isso posto, é a primeira vez na vida que eu tenho que concordar com a Alan dos Santos, porque ela estava meio que se conduzindo publicamente como se o Jair já tivesse morrido. Ela tava modelito velório indo assim de luto, tá ligado, Helder? Tem a foto, mano, ela inteira de preto. Se você olha na foto, ela tá vestida exatamente aqui no canal, alguém falou no chat, que ela emulou o modelito que ela usou quando ela foi no velório da rainha da Inglaterra. Era a mesma energia, é a mesma skin que ela estava usando.
E aí o Flávio falando que mataram meu pai, que como se o pai já tivesse morrido no passado. A impressão que dá é um pouco essa aí que o Alan dos Santos falou mesmo, tá? Tipo, vocês já estão metendo marcha, o cara já é um mártir, já foi, e agora a gente vai assumir o espólio do capital político. Então, o Alan dos Santos, a primeira vez que, na minha avaliação, ele acertou na análise, ele errou no timing, porque ele colocou isso num dia e envelheceu mal pra cacete, porque no dia seguinte o próprio Bolsonaro já estava dizendo, não, ela tá certa. Ela tá certa. Quem que é o líder? Sou eu? Então é por aqui que nós vamos. E o Valdemar, e o PL, o caralho todo. Então, assim, ela meteu o all-in e levou. A real é essa. O Alan dos Santos, caralho. Quem é Alan dos Santos, mano? Entendeu? Nesse contexto aí. Ali ele foi boca de aluguel do Eduardo. Só isso. É isso aí a análise todinha. Quis comprar o barulho do Eduardo, que é só isso que o Figueiredo faz, e alguém, puta, até por termos de probidade intelectual, não vou lembrar agora, mas não fui eu que formulei isso. Diz o seguinte, o Paulo Figueiredo mais manipula do que é manipulado pelo Eduardo Bolsonaro, entendeu? Agora, acho que o Alan dos Santos, ele é mais manipulado do que qualquer outra coisa. Fui eu que falei, pô. Foi você, não foi? E eu concordo. Eu concordo totalmente com essa ideia. Exatamente. Mas envelheceu como frutos do mar fora da geladeira, né? Essa análise do Alan dos Santos. Muito rápido, apodreceu. Não estava errado. Realmente, a Michelle tratava o Bolsonaro como um defunto, e não é de hoje, tá? Antes da prisão, ele também já era meio tratado assim. Já falavam dele no passado. Não, porque meu pai foi, meu pai era. Os caras enterraram ele em vida. Só que aí ele deu aval para ela negociar. Aquele papo que o pessoal conservador fala, não, quando o marido não está em casa, quem manda é a mulher. Eles meteram esse papinho aí. E é isso que está acontecendo. Ela está querendo ser uma nova Evita Peron. Só que ela seria uma Evita Bolsonaro. E no sentido literal da palavra evita, porque ela também evita o Bolsonaro há muito tempo, né? Então é esse o objetivo dela no momento, né, Calejão? E, cara, boas chances de... Eu não diria que ela vai concorrer diretamente como cabeça de chapa para a presidência da República. Olha, hoje momento. Não, mas talvez ela se fortaleça. Talvez se fortaleça, talvez ela espere um pouco mais no sentido de, não, vamos para o Senado. Uma primeira experiência para um cargo eletivo, que é o que eu acho que existe uma chance maior de acontecer. O Senado Federal, caralho, é o dele. Começar a tua carreira na política institucional, ela foi primeira dama, sim, mas não é um cargo eletivo, nesse sentido direto, pelo menos. Começar a tua carreira com um cargo eletivo já no Senado Federal, puta, aquela rocha, meu irmão. É assim, é coisa para fenômeno, é coisa que não acontece toda hora. Então, assim, ela é um tipo muito específico de mau caráter, a Michelle. Ela é muito perigosa, ela é muito articulada, ela tem a questão do dogma e, como eu vejo, tende no médio para o longo prazo, 5, 10 anos, não estou te falando agora, a dar a volta nos irmãos Metralha. Tende a dar a volta nos irmãos Metralha. Ela tende do médio... médio demora menos. Menos, você acha, né? Eu acho. Não acho que para 2026. Acho que para 2026 quem vem tomar a porrada do Lula é o Flávio, porque o Tarcísio está bem assessorado, o Kassab já sinalizou hoje, esse é precisamente o raciocínio do Kassab hoje, não com essas palavras, o raciocínio eu estou dizendo para vocês, ele disse, não, o Tarcísio cometeu erros aí, deu uma ramelada, tá bom? Se portando de uma forma mais bolsonarista, mas assim, ele é um sujeito razoável, é um homem republicano, não vai cometer esses erros de novo. Como eu entendo, o Tarcísio está assessorado por velhas raposas da política e ele mesmo, em alguma medida, é uma velha raposa. Ele não vem para 2026. A não ser que alguma coisa mude radicalmente nos próximos 4, 5 meses, que é quando fecha a janela partidária para registrar as chapas, Helder. No mais, ele não vem. E aí é o Flávio Bolsonaro que vem tomar a pancada. Não, com certeza. Não, com certeza eu acredito que essa história de ele não vir pode ser mais... Tem mais chance de acontecer. Agora o Flávio, cara, eu não acredito que ele tem medo de prisão,
Talvez ele não saia como candidato porque ele tem medo de prisão. É um ótimo ponto. Também. E outra coisa que pode estar acontecendo. E tem outra coisa que pode estar acontecendo. E se o Kassab, por outro lado também, não está articulando para o Tarcísio concorrer, perder e ele disputar o cargo de governador aqui em São Paulo e tentar ganhar? Não é nada absurdo. Não é vindo do Kassab? Não, exatamente. Eu não acho que o Kassab tenha capital político para isso. Eu não acho que ele vença uma eleição em São Paulo e acho que isso deve acabar entrando no cálculo dele. Agora, sem dúvida, se ele sentisse que é o caso, que ele tem força para pleitear um cargo dessa monta aí, ele viria. Agora, não sei, mano. Acho que a essa altura, talvez ele já sinta que você acha que ele teria força para ganhar no estado? Não, força não, mas pô, os caras às vezes pretensão querem colocar um nome dele, entendeu? Não sei se o Felício Ramuf, o Ricardo Nunes, não sei, cara. Esses malucos são ensaboados, né? Não dá para saber o que eles querem, assim. Não é tão fácil desvendar o que eles querem. Mas, enfim, no momento eles estão nessa sinuca de bico aí mesmo. Cassiano, DDD, o Bolsonaro, Tirindiger, mal o suficiente para estar morrendo na cadeia, alucinando, mais saudável o suficiente para ser presidente por mais de 4 anos. O bolsonarismo está cheio de buracos na narrativa. Renan Lousada Júnior, pelo histórico de atleta dos bolsonaristas, chega a ser intrigante o português da Micheque. Eduardo Rodrigues, triste no BR que bastam labrachúrias de cantas para a Michele ser eleita. Votou o gospel, é o novo voto de cabresto. Mano, isso é verdade mesmo. Gilmar Cerqueira, para mim tudo que ela fez foi combinado com o chefe da organização criminosa Bolsonaro, também acho. Descendo o Machado, estudo com a Micheque me parece falso, em parte uma estratégia para qualificar o nome dela. B. Borgunhon, Calejon, mesmo todos os números positivos na economia e a extrema-direita batendo cabeça, a popularidade do governo segue baixa. O que você acha que deve mudar? É só uma questão de comunicação? Não, a gente vem discutindo isso ao longo dos últimos anos, mas não acho que a popularidade do governo esteja baixa nesse momento, já esteve muito mais baixa, Helder. E como eu vejo, o que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos mudou o paradigma da nossa política institucional. Por hora, sabe-se lá o que vai acontecer no futuro, se existe outro evento que é capaz de alterar isso novamente antes do pleito, mas, cara, se alinhar uma nação estrangeira permitindo que o governo federal exerça a defesa da nossa soberania, isso dá uma bandeira muito forte, Helder. É muito foda. Isso aí. E isso deve ser explorado. Vocês viram, não sei se você viu o discurso do Lula ontem ou antes de ontem, não lembro. Pô, bom pra caralho, trazendo dados, trazendo a questão do IR, que, como eu vejo, tem que ser a bandeira mais forte do governo federal nesse momento. Então, eu acho que houve uma mudança significativa de tom na comunicação depois da chegada do Sidônio. Então, a menor dúvida, foi visível a mudança de postura na área da comunicação por parte do governo, mas também houve um cenário mais fértil para que o governo prosperasse, porque o Eduardo Bolsonaro é muito burro, o Paulo Figueiredo são muito burros, o camisa 10 meio que resolveu a parada por hora. Vamos ver o que vai acontecer a seguir. No mais, Helder, todos os problemas que a gente conhece continuam. A gente tem um Congresso reacionário para um caralho. A gente tem muitas vezes o governo sendo mais conservador e reacionário mesmo do que o que a gente queria em várias temáticas. Nada disso mudou. Mas eu acho que no momento a coisa tá mais favorável do que já esteve para o governo federal no passado. Não, tá certo. Mas tem outra coisa também, né? A percepção da população, ela não é uma percepção assim tão objetiva sobre as coisas estarem melhores, porque, ok, os números eles estão aí, eles mostram que sim, as coisas estão melhores, a renda mensal média aumentou, a renda per capita aumentou também, o poder de compra aumentou, os mercados e o varejo no geral vendeu mais no ano passado, a gente se encaminha para o mesmo cenário neste ano, só que nem tudo é relacionado como se fosse obra do governo federal, assim como também o governo federal leva a culpa sobre coisas que não é responsabilidade deles, né? Então,
não é tão preto no branco essa avaliação. Ainda mais quando você está com um país extremamente dividido, com um eleitorado extremamente dividido. Não fica tão fácil, tão simples assim. Tem muita fake news também, tem muito discurso tendencioso nas mídias alternativas. Tudo isso aí leva a uma distorção da realidade também. Então não é tão simples, a gente não teve habilidade no início com a comunicação, isso é fato, a gente sempre falou aqui, mas não é só culpa disso, não dá para colocar só na conta disso. A gente está num momento em que a gente não é mais pautado só pela Globo, só pelo Jornal Nacional, pela Folha de São Paulo, é outra parada. Bem mais muito denso. diferente, muito diferente, bem mais denso e bem mais difuso também, né? Tem isso. Oi, diga. Só antes de você começar a ler o superchat, deixa eu trazer uma parada que o Deluca me passou aqui para vocês que eu achei bem boa, ao encontro do que você propôs, da ambição do Kassab, e o que o Deluca está colocando aqui via esse caminho, aí eu acho que faz todo sentido. Ele diz o seguinte, eu tô lendo aqui, eu pedi para ele, o Kassab é cotado como vice-governador ano que vem, vice do André do Prado, presidente da Alesp do PL, e aí mais para frente ele vira governador. Então, esse tipo de composição ou de expediente, estratégia, eu te diria que aí sim, aí pode fazer sentido isso e vai ao encontro daquilo que você mesmo tinha colocado. Pode ser por aí também, né? A estratégia talvez seja essa.